Salve galera do Pé na Estrada Severina, tudo belezinha com vocês? Bom galera, hoje eu vim fazer um vídeo especial. Como vocês sabem, eu completei 6 meses de viagem e eu vim aqui então fazer esse vídeo especial para responder acho que uma dúvida e uma curiosidade que a maioria das pessoas tem. Afinal, quanto você gasta para viver viajando, ou seja, quanto você gasta para morar então na sua Kombi e viver viajando, né? São 6 meses, então aí cheguei a um determinado valor X e é isso que eu vou então passar hoje para vocês nesse vídeo. Vamos conversar então quanto foi o custo da viagem Pé na Estrada Severina então nesses 6 meses. Vou trazer também algumas curiosidades, alguns dados aí, números para vocês, afinal são 6 meses viajando. E uma coisa muito bacana, você sabe que durante a minha viagem eu trabalhei, então eu também gerei uma renda, ou seja, tem um dinheiro que eu ganhei. E vou conversar então um pouquinho com vocês sobre como foi esse trabalho e quanto afinal que eu consegui trabalhando, né? Aí para vocês entenderem como é que foi então os valores dessa viagem pela Estrada Severina durante esses 6 meses. Então bora lá? Pelos ares, cruzando as tribos, igreiras e todos os lugares. Na 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 na, hey. Na 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 na, hey. Reggae na estrada. Bom, são 6 meses então de viagem. Saí então de casa no dia 14 de setembro de 2017 e no dia 14 de março de 2018 completei então 6 meses viajando. Eu e a Mel viajando e morando então na minha Kombi, a Severina. Então vamos aos valores aí. É uma curiosidade, muita gente se pergunta, né? Quanto será que gasta, né? Como é que é viajar? Quais são os custos de uma viagem nesse estilo, né? Mas antes de conversar sobre os custos, eu vou pedir para que façam algumas considerações, né? Vou aí falar sobre valores, mas considerem que, primeira consideração, sou uma pessoa sozinha viajando, né? Viajo apenas eu e a minha cadelinha, então os custos é de para uma pessoa só, né? A galera acho que está acostumada aí a ver as viagens de combeiros, aí, viajantes de Kombi, sempre são as duplas. É difícil ver uma pessoa solo viajando, então esses valores considerem que, por exemplo, se fossem 2 pessoas poderia ser um valor dobrado, né? Então seria o dobro. E que óbvio isso, né? Mas entendam então que aqui são somente os custos que eu tive na viagem. Os custos com a Kombi também e com a minha cadelinha, a Mel, que aliás está aqui mimindo no meu colo. Ela aqui, gente, dá um oi pra galera. Outra consideração, boa parte do tempo que eu passei viajando, eu estive trabalhando voluntariamente, ou seja, então eu chegava nos lugares e era o meu serviço como moeda de troca pela estadia. Então, e para desenvolver um trabalho legal, a gente às vezes fica mais do que 2 dias, 3 dias, a gente às vezes passa mais que isso, né? Mais de 2 semanas, teve lugar que eu cheguei a ficar 1 mês, então isso acabou que a viagem eu acabava economizando um pouco também. Outra consideração, como eu ficava um tempo parada, às vezes então eu chegava na cidade e tinha oportunidade de conhecer os lugares, muitas vezes eu não saía com a minha Kombi. A maioria das vezes, quando você sabe, eu viajo com a minha bike, então eu pego e saio para conhecer os lugares, vou nas praias com a bike. Isso me ajuda então a reduzir o custo com o combustível, porque senão ficaria um custo realmente muito elevado se eu ficasse só para lá e para cá com a minha Kombi. Então levem isso em consideração. Então vamos ao que interessa, né? Afinal, quanto que eu gastei nesses 6 meses? Vamos lá.
total eu gastei R$ 3.563,70. E no que eu gastei essa grana? Bom, então vamos começar com a mais econômica da viagem. Quem gastou menos? Mel, né? A pet da viagem. Ela é aqui pequenininha, então não ocupa nem muito espaço e não gasta muito, não consome tanto. Com ela eu gastei cerca de R$ 160. E no que eu gastei esses R$ 160? Ela fez uma visita ao veterinário durante esses 6 meses. Uma visita então no veterinário, custos que eu tive com ração, lembrando que os primeiros meses eu já saí abastecida da minha casa, então os 2 primeiros meses eu não tive que comprar ração. E ela não consome tanto, ela come bem pouquinho, pra falar a verdade. Ela é um cachorrinho pequeno, então, pequeno porte, então a alimentação dela, ela pega um pote às vezes e pra ela tá suficiente. Às vezes ela, nem come tudo. Então, ela não gasta tanto, não come tanto. A média que ela consome de ração vai cerca aí de 1,5 kg, de 1 kg a 1,5 kg que ela consome por mês, então não é muito. E custos que eu tive também com o brinquedinho dela, a bolinha. Ela não vive sem a estimada bolinha. E aconteceu de alguns lugares ela perder a bolinha ou estourar. Então eu tive que repor esse brinquedo aí, porque ela fica muito triste e chora às vezes se ela não tem a bolinha. Então foi isso que eu tive que comprar e acabei gastando então R$ 160. Bom, agora vamos com os custos da Severina. Sim, Severina é uma das gastonas, né, da viagem. Então vamos entender aí quanto que eu gastei com a Severina. No total foi R$ 1.284,70 que eu gastei com a Severina. No quê? Vocês sabem, um carro, né, para ele se locomover precisa de combustível. Combustível não é barato, principalmente porque eu passei aí boa parte desses 6 meses, foram acho que cerca de 3 meses que eu passei pelo Rio de Janeiro. E lá é um pouquinho mais cara a gasolina, então eu acabei gastando. Se bem que também teve o tempo que eu fiquei parada com a Kombi, né? A Kombi ficava parada e eu meio que não saía com ela, então não gastava. Bom, esses custos da gasolina, então, estão contando a partir da minha saída até o dia 14 de março. Então, eu saí da cidade de Caieiras, que é onde moram os meus pais, aliás, beijo pais. Saí de Caieiras, então, e os custos eu contei até o dia 14 de março, que eu cheguei, então, na cidade de Anchieta, Espírito Santo. Então, até lá, de combustível, eu gastei, então, cerca de R$ 890. Não foi tanto assim, lembrem daquela consideração. A Kombi rota as maiores distâncias. Então, para chegar ali de São Paulo até Rio, do Rio até Espírito Santo, foram essas as maiores distâncias de uma cidade até outra quando eu vou percorrendo. E eu não fico rodando então com uma Kombi, então isso me ajuda a reduzir esses custos, porque senão, lógico que esse valor estaria bem maior. Custos com pedágio, R$ 39,70. Eu tô aqui pela região sudeste, só para sair de São Paulo, chegar no litoral, já foi um bom custo, né? Acho que eu passei por 3 ou 4 pedágios, então a gente acaba gastando um dinheirinho aí. Foi então cerca de R$ 39,70 em pedágio e custos com a Severina em manutenção. E algumas melhorias também que eu fui fazendo na Kombi, né? A gente vai morando nela e vai entendendo mais ou menos quais são as reais necessidades e aí a gente vai me dar uma melhorada. Tem, por exemplo, um vídeo que eu fiz aí há um tempo atrás mostrando pra vocês que a Severina, ela saiu de casa e a gente não tinha um piso, então eu coloquei. Isso então entra, por exemplo, nesses valores da manutenção com a Kombi. Então foi cerca de R$ 355 de custos com manutenção, totalizando então R$ 1.284,70 que eu gastei então com a Severina. Bom, então vamos aos custos da viajante. Quanto que uma pessoa, né, viajando no projeto Severina, lembrando sempre que cada um tem o seu estilo, né? Então aí pode variar muito esses valores, mas o que eu gastei
A maior parte do meu custo foi com alimentação, né? Isso parece óbvio. E alimentação, considerem também que eu como sempre na minha Kombi. Eu tô sempre cozinhando, ou quando eu tô em algum lugar eu também vou e cozinho, então esses custos são custos com o mercado, que eu considerei alimentação. Saídas assim, na verdade acho que eu só comi 2 vezes fora, que foi uma vez no Réveillon e uma vez que comprei uma pizza. De resto, eu não como fora. Eu sempre tô me alimentando ali na Severina. Então vamos lá. Os custos com a alimentação. Foi cerca de R$ 1.218 que eu gastei então com alimentação. E eu incluí também nesses valores aí da alimentação, tá incluído custos com um vício que eu tenho, sorvete. Então tem jeito. Sempre tô de pão de sorvete, ainda mais passando pelo litoral, né, gente? Imagina. Mas tem um porém, né? Uma coisa aí fica aí até como dica para quem viaja e como eu também é viciado em sorvete. Sempre que eu chego nas cidades onde eu tô passando, eu procuro geralmente aquelas fábricas onde vendem, onde fabricam os sorvetes, que aí a gente compra por um valor bem abaixo do que é vendido no comércio comum, né? A gente paga o valor do produto mesmo. E como eu encontrei esses lugares, então às vezes eu acabo economizando, né? Consigo então consumir, mas ao mesmo tempo economizar, né? Então com o meu vício, que é o sorvete. Bom, custos de farmácia. Eu gastei R$ 71. E no que eu gastei R$ 71? Comprei repelente, um protetor solar, né? Uma necessidade aí, eu tô sempre pela praia, então obviamente protetor solar. Alguns lugares também que eu passei precisei do repelente, então foi o que eu comprei. E outras coisas que eu compro são relaxante muscular, porque como eu falei, eu ando muito de bike, às vezes dá uma dor nas pernas, aí eu compro analgésico também. É pouca coisa. Custos com hospedagem. Aí vocês vão me falar, mas Pri, você não disse que ficou voluntariamente nos lugares, então você não paga. Sim, mas isso aconteceu em um determinado lugar, isso já para completar aí os 6 meses, na verdade eu quis, né, ficar de boa. Então eu tinha ali um dinheiro e falei, eu acho que posso me dar esse presente. Então me dei ao luxo de me hospedar, na verdade foi num camping que eu fiquei. Geralmente eu fico com a troca de serviço, então às vezes eu tenho que trabalhar no lugar. Então, na verdade, como eu tinha o dinheiro, eu falei, eu acho que eu vou ficar num lugar de boa. Então eu paguei pela hospedagem, né? Queria descansar também. Mas foi aí R$ 75 só que eu gastei no camping nos dias que eu fiquei. Foi até um valor baixo. Outros custos que eu tive. Aí foi um investimento pessoal, né? Algo que eu estipulei como meta de viagem. Afinal, eu estou fazendo a viagem da minha vida, né? Estou aqui, né, viajando pelo Brasil, é uma coisa que eu sempre quis. Vou ficar um bom tempo viajando, então eu falei, a gente sempre tem aquelas coisas, durante a viagem dos meus sonhos eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E uma das minhas metas era aprender a surfar. Sim, eu sempre quis aprender a surfar. A coragem só foi batendo, né, próximo aí da viagem, então eu falei, vou investir. E bom, antes de eu sair eu comprei então uma prancha para eu aprender. Tive algumas poucas aulas, alguns amigos foram dando umas dicas de como é que era, né? Só que para as primeiras vezes assim eu fiquei meio, né, eu tava com uma prancha, mas às vezes eu ficava meio assim de entrar sozinha no mar, né? Ainda não estava muito segura. Então, numa dessas vezes que eu acabei indo à praia, já viajando, fui à praia, isso lá em Arraial do Cabo, conheci um casal de instrutores de surf. Eles me mostraram, então, eles têm a escola de surf, mostraram a metodologia de trabalho, eu achei super interessante, uma coisa muito bacana. Então, eu achei, né, que seria um investimento legal. Então, eu paguei para ter algumas aulas de surf, aprimorar, né, ter o auxílio aí dos profissionais, que me auxiliariam aí, ver qual é a minha base, melhorar posicionamento, me ensinar mais coisas e eu ter um desempenho até melhor. Então foi isso que eu fiz. Então foram aulas de surf. Entra nesse custo aqui,
foi ao total de R$ 425. Então, o que está incluído aqui? As aulas de surf, um equipamento para completar aí a prancha, né? Que eu comprei ela, mas ela estava sem o leste. Então eu tive que comprar. Leste, para quem não sabe, é aquela cordinha que você amarra, vai uma ponta amarrada na prancha e a outra no seu tornozelo. Então aquilo lá é o leste. Eu tive que comprar um. Minha prancha durante a viagem acabou que foi batendo aqui e ali, então deu um rachadinho nela e eu tive que mandar consertar. Então foram esses os custos e parafina também que eu comprei. Então, R$ 425 o investimento aí que eu fiz para realizar um dos meus sonhos, que é aprender a surfar. E tô muito satisfeita com o resultado, porque já entro sozinha agora no mar, já tô até, né, melhorando, ainda não consegui dropar mesmo uma onda, mas já consigo pelo menos ficar em pé na minha prancha, isso é muito legal, né? A gente vê aí então uma evolução. Então, talvez não teria avançado tanto se eu não tivesse, né, feito esse investimento aí com as aulas. Então, muito bacana isso. Tô vendo aí um retorno positivo. E outros custos que eu tive foi um investimento que eu fiz de R$ 300. Aí vocês vão entender a partir do momento que eu falar para vocês sobre os ganhos da viagem. Então, eu trabalhando e ganhei durante a viagem. Então, vamos a esses custos, galera. Trabalhando durante os meses de viagem, né? São trabalhos paralelos, né? Eu tô às vezes voluntariamente, mas eu também tô fazendo uma coisinha ou outra por fora. E rolou também service, né? Rolou em alguns lugares aí de eu trabalhar. Bom, aí para vocês entenderem então quanto eu ganhei durante a viagem e como foi ganho esse dinheiro. Eu ganhei então no total aí cerca de R$ 2.483 trabalhando. E fazendo o quê? Né? Trabalhei, pra vocês terem uma ideia, fiz de um tudo. Para começar, minha profissão mesmo, sou guia de turismo. Em Ubatuba, ainda na minha passagem por Ubatuba, logo no início da viagem, eu fiz ainda alguns trabalhos lá como guia, ganhei então dinheiro. Já em Arraial do Cabo, trabalhei em hostel, né, fazendo o quê? Recepção, limpeza, fazia café da manhã. Trabalhei também em lanchonete. Outra coisa que eu fiz também em Búzios, eu utilizei minha Kombi para fazer um frete. Outra coisa também que eu fiz, que aí foi o ganho maior, né, usando aí da minha criatividade, que foi a venda de sacolés. Eu vendi sacolés na praia. E aí entra esse custo que eu falei de R$300, né? Eu gastei então R$300 aí, que foi um investimento, que foi compra aí de matéria-prima para eu poder fazer os sacolés, né? Comprei aí então os produtos e fiz os sacolés. Então gastei R$300, foi um investimento na verdade, e me trouxe um bom retorno, porque desses R$2.483, R$1.064 eu ganhei só vendendo os sacolés. O restante veio dos outros trabalhos aí, como eu falei pra vocês, mas só os sacolés foi um bom dinheiro, né? Mais que dobrou o lucro. Então foi isso, galera, com o trabalho. E vendi artesanato também, ainda não entrou nesses custos. A última coisa que eu fiz antes de sair ali de Marataízes, que foi venda das palhas italianas, porém elas não entraram ainda nesses custos, porque aí já tinham entrado aí os 6 meses de viagem, então vai entrar para os próximos 6 meses da viagem. Então também vendi palha italiana. Eu vou fazer um vídeo especial só contando para vocês como foi essas experiências de trabalho, tanto os trabalhos voluntários, o que eu fazia, como eu conseguia esses trabalhos, como os outros trabalhos que eu desenvolvi, por exemplo, no hostel, né? O que eu fazia, como eu consegui esse trabalho. Então eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. Também sobre a experiência das vendas, né? Que trouxe aí uma boa renda até. Então aí eu converso com vocês nesse próximo vídeo. Aí vocês vão falar aí, mas tá faltando aí alguns valores, né, Pri? Bom, aí vamos entender, né, para completar aí esse valor. Uma questão que eu acho que muita gente sempre teve, né, porque desde o início eu frisei, eu não tenho patrocinador e saí com pouca grana de casa. Porque o desafio Pé na Estrada Severina é justamente conseguir me virar.
né? Eu saí com pouco dinheiro de casa, saí então com cerca de R$800. Saindo com pouco dinheiro de casa, né? Eu tinha ali a Kombi, mas não tinha tanto dinheiro. Para eu ter bastante dinheiro, eu tinha que trabalhar isso e estender o tempo, ou seja, passaria um tempo ainda até viajar. Não achei interessante isso porque, sei lá, alguma coisa me dizia que aquele era o momento de eu sair. Então, se eu tivesse que trabalhar para juntar mais dinheiro, né? Na verdade, o que eu fiz? Foi um investimento que eu tinha, meu carro eu vendi e investi então na Kombi. Não sobrou muito dinheiro, né? O pouco que sobrou aí, então foi aí alimentação, que eu também fiz uma boa reserva para sair da minha casa. E então eu saí então com cerca de R$800. O que eu tinha na minha cabeça? Eu tô saindo com pouco dinheiro, ou seja, se eu quiser continuar viajando e seguir cada vez mais adiante, eu vou ter que arrumar um jeito de arrumar dinheiro. E a forma mais comum de se arrumar dinheiro é óbvio que é trabalhando. Trabalhando no quê e fazendo o quê? Então aí entrou o desafio. O que eu faria durante a viagem para estar conseguindo então me manter viajando? Então foi trabalhando, porque eu saí com pouco dinheiro. Então eu saí com R$800, tem R$50 também que é de um investidor, que é aí quem está fazendo as camisetas para mim. Eles investiram R$50, porém ainda está vindo o retorno, porque agora que que eu estou começando a fazer divulgação, aliás, quem quiser também está vendendo essa camiseta aqui, para ajudar a gente a seguir na viagem. Mas foi R$50 apenas que foi investido. E R$330 investimento de mamãe. Sim, investimento de mamãe. Como assim, Pri? Você viaja com a ajuda da sua mãe? Gente, aconteceu, por exemplo, vou citar o exemplo do bagageiro. Quando deu esse problema, a minha Kombi não podia andar, porque o bagageiro estava solto e eu tive que fazer isso, então, uma urgência. Aí eu recorri à mamãe. E às vezes, pra quem não sabe, eu sou filha única. Então a minha mãe, às vezes ela liga pra mim: filha, depositei R$30 na sua conta. Eu entendo da seguinte maneira: é minha mãe querendo participar, é a maneira dela de dizer: filha, eu tô aqui, se precisar de qualquer coisa eu tô aqui, né? Então não tenho vergonha, né, de dizer aqui que sim, minha mãe mandou um dinheiro pra mim aí durante esse tempo, né? Era 30 que ela ia depositar, 50, e aí foi juntando, deu R$330 aqui no total. E só tenho a agradecer, né? Ainda bem que eu tenho mãe. E seria bem pior se eu não tivesse, né? Então, aliás, beijo grande, mãe, tô morrendo de saudades. Mas logo a gente se vê, né? E, bom, então os custos foram esses, né? E os ganhos: R$3.563,70, então, que eu gastei. Tem aí esses valores: eu saí de casa com 800, tem mais 330 de mamãe, R$50 de investimento e o que eu ganhei, R$2.483. Vocês podem reparar aí que basicamente eu paguei a minha viagem com o dinheiro do meu trabalho. Então cheguei aí uma determinada fórmula que é bacana, né? A gente consegue então sobreviver sim na estrada trabalhando, porém a gente tem que correr atrás, né? Muitas vezes aí, ao invés de estar ali na praia só me divertindo, eu tava ali correndo atrás, tava trabalhando, mas faz parte. Eu considero, na verdade, que conhecer lugares bonitos, estar na praia, tá passeando, né, conhecendo esses lugares, pra mim, na verdade, eu considero como uma recompensa, né, de todo esse esforço e do meu trabalho. Então, é basicamente essa a experiência do Pé na Estrada Severina, para vocês entenderem. Então esses foram os nossos valores. Agora, alguns dados curiosos, né? Tem aquelas curiosidades. Então vamos lá, algumas curiosidades em números, né? Para quem gosta de números aí. Foram 1.700 quilômetros percorridos com a Kombi. Lembrando que eu saí da cidade de Caieiras, a contagem até a chegada em Anchieta, Espírito Santo. Lembrando que algumas vezes eu também fazia alguns trajetos ou ia às vezes com a Kombi, poucas vezes, mas nisso acabou totalizando
1.701 quilômetros. Mas eu arredondei o valor, né? Deixa redondinho. E olha que bacana. Nesses 6 meses, então, foram 182 dias viajando. E muita gente me pergunta, e deve se perguntar, afinal, você dorme na sua Kombi? Sim, a minha Kombi foi preparada justamente para eu poder morar nela, né? Então, eu durmo. Porém, realmente aconteceu algumas vezes de eu não dormir na minha Kombi. Por exemplo, quando eu passei por Ubatuba. Eu fiquei na casa de alguns amigos, então eu não dormi na Kombi. Aliás, beijo galera de Ubatuba, saudades. E nos trabalhos voluntários, que em alguns lugares, por exemplo, eu fiquei pelo sistema de Worldpackers. Então, às vezes tinha o quarto do voluntário, né? Um quarto específico que a gente podia ficar. Então, eu acabei algumas noites não dormindo na minha Kombi. E nisso aí totalizaram então 80 noites dormindo fora da Kombi, porém 102 noites dormindo dentro da Kombi. E olha só que legal, desses 102 dias dormindo na minha Kombi, 4 deles eu dormi então em postos de parada, né, posto de combustível, e uma vez foi numa parada mesmo, num restaurante, lanchonete, que tinha pelo caminho. Aliás, foi a primeira noite, eu saí da minha casa e já dormi numa lanchonete. E 15 noites eu considero Into the Wild. O que eu considero Into the Wild? São noites que eu dormi assim na praia. Chegava, parava, estacionava a Kombi e ali mesmo dormia. Isso também aconteceu em muitas praças aí pelas cidades, eu também fazia isso, né? Então foram aí 15 noites que eu dormi sem ter nenhum tipo de apoio, né? Cheguei no lugar, parei, estacionei, dormi ali. E uma curiosidade que muita gente tem, muita gente se pergunta, né? Tá, você cozinha na sua Kombi, você dorme na sua Kombi, a sua Kombi não tem banheiro, como é que você faz para tomar banho? Sim, às vezes acontece, gente, numa viagem como essa, de você não tomar banho. Isso não quer dizer que você não seja limpinho, né, gente? A gente faz ali higienização, mas já aconteceu sim de eu ficar alguns dias sem tomar banho. E no total dos 182 dias viajando, foram 11 deles que eu fiquei sem banho. Geralmente quando eu fico mais no Into the Wild, que aí eu não tenho nenhum apoio. Porém aconteceu, foram 15 noites que eu passei, né? Aí na beira da praia, ou em alguma praça, ou dormindo na frente de alguma casa. E 4 desses dias aconteceu, por exemplo, de eu tomar banho na casa das pessoas, porque eu tava com a Kombi estacionada e a pessoa chega, né, naquela curiosidade, né, e quer conversar às vezes com a gente e vê que eu tô sozinha. Então muitas vezes eles se sensibilizam e se solidarizam e já me ofereceram então, pô, você tá aí sozinha, se quiser vai lá e toma um banho na nossa casa. E isso já aconteceu, então foram 4 dias que isso aconteceu, então é muito bacana aí. Faz parte da experiência também, uma parte muito legal que eu tenho percebido. Muita gente se pergunta, é difícil? Bom, tem a dificuldade, né, de eu ser uma mulher sozinha viajando, porém eu também vejo que existe solidariedade pelo fato também de eu estar sozinha, ser uma mulher sozinha viajando. Eu vejo que as pessoas elas se solidarizam comigo, eu acho isso muito bacana. É a parte boa aí da experiência, né? Então é isso, galera. Esses foram então alguns dados aí sobre os 6 meses de viagem. Gostou? Dá um like aí, ajuda a fortalecer o projeto. Não gostou? Dá um dislike, pode dar, mas eu quero que vocês me falem então o que você não gostou. Me dá um retorno. Comenta aí e fala o que você não gostou. E já vou pedir então para vocês me auxiliarem a fazer mais um vídeo. Então tem um vídeo que eu vou falar somente sobre o trabalho e um outro só respondendo perguntas, ou seja, dúvidas que vocês tenham, pode deixar aqui nos comentários desse vídeo. Quem segue também nas redes sociais pode deixar lá no Facebook, no Insta. Se você não segue, então tá aí, né? Pode seguir a gente no Facebook, no Instagram, a gente tá lá como Pé na Estrada Severina. E sempre esse desenho aqui da combinha amarelinha. Então deixa a sua pergunta, o que você tem como dúvida? Por exemplo, como é que você faz para abastecer água na sua Kombi? Como é que você dorme na sua Kombi? Como é que é a sua cama? Enfim, o que vocês quiserem perguntar, perguntem. Então perguntem que eu vou estar respondendo então no próximo vídeo.
Para você que está chegando agora no canal, seja bem-vindo ao Pé na Estrada Severina. Gostou desse conteúdo? Bom, para você entender, eu viajo com a minha cadelinha na minha Kombi, tá aqui ó, meu projeto Pé na Estrada Severina. A ideia é viajar o Brasil inteiro. Estou apenas no começo, são 6 meses aí de viagem, mas ainda tem um Brasil inteiro para percorrer. E se você quer acompanhar essa aventura, já aproveita e se inscreve então no canal para estar aí recebendo as atualizações. Então é isso, galera, vou ficando por aqui hoje. Beijo e até a próxima!